Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech. Eu me chamo Isabela Tavares, caso você ainda não me conheça, e esse é o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. E hoje a gente vai para o segundo episódio da nossa série Biológicos por Cultura. Semana passada a gente falou sobre os biológicos na pastagem. Se você ainda não escutou, corre lá nas principais plataformas de áudio e acompanha porque, olha, deu trabalho para montar, mas assim, tá muito legal. E continuando, hoje a gente vai falar de biológicos no hortifruti, ou seja, morango, alho, cenoura, cebola. Inclusive, tem um vídeo bem legal que eu acredito que a gente já deve ter postado até esse episódio ir pro ar, mostrando umas dicas de biológico na cultura da mandioca, do quiabo, com um produtor parceiro do Bioagrotech chamado Kleber Luiz. Então vai lá no nosso Instagram assistir @bioagrotech.podcast. Bom, voltando. Essas culturas têm uma característica bem comum, que é o ciclo mais curto, tem alto valor agregado e uma pressão fitossanitária que é mais intensa. E é justamente por isso que os biológicos eles aparecem como protagonistas no manejo integrado dessas culturas. Então, nesse episódio, a gente vai entender como cada ferramenta biológica é utilizada de forma mais estratégica. O hortifruti brasileiro, ele movimenta bilhões por ano e é um setor que demanda muita atenção com resíduos químicos. Carência de produto, ou seja, faz uma avaliação ali para entender se realmente ainda tem algum resíduo químico e até certificações orgânicas. Por exemplo, o morango, ele enfrenta uma pressão bem constante com ácaros, trips, pulgões, mosca branca. E o alho, por exemplo, a cebola sofre também com trips, com mídio, com doença de solo. A cenoura já com nematóides, com doenças foliares, por exemplo, a cercosporiose, que a gente vê bastante ali na soja, mas na cenoura é um pouco diferente. E o desafio é controlar essas pragas e doenças sem comprometer a qualidade do produto final e nem a saúde do consumidor. E a resposta, ela está no manejo biológico bem planejado, desde o plantio até a colheita. Bom, então tudo começa no preparo de solo e no plantio. Os protagonistas, eles não podiam ser outros, né? Tricoderma, né, várias espécies de tricoderma. O gênero, ele é guardião das raízes. A gente tem até um episódio sobre isso. Se você não escutou, volta lá e escuta, tá bem legal. Ele coloniza a rizosfera e vai competir com os patógenos, né, como por exemplo Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia, o famoso mofo branco, que é um inimigo, assim, principalmente alho e cebola, quando a gente vai no campo, conversa com o produtor, além de raiz rosada. E é um terror para o morango também, porque o tricoderma promove o crescimento radicular através da solubilização de nutrientes ali no solo e a produção de hormônios vegetais. Eu estou só relembrando o que a gente já conversou naquele episódio de tricoderma. Então, como que a gente aplica o tricoderma ali? Ele é incorporado no substrato, na produção de muda, via drenche, no transplante ou fertirrigação nas primeiras semanas. Que a dose recomendada depende muito do fabricante, mas a gente sempre fica na concentração de 10 oitavos, UFC por ml, né, por planta ali. Então, eu queria só lembrar vocês que o ideal é a gente fazer uma aplicação de tricoderma naquele início. Então, na muda, no plantio, via drenche, e depois, 15 dias depois, fazer uma nova reaplicação de tricoderma. Então, esse é o manejo ideal. Alguns estudos mostram que o tricoderma raiziano ele consegue reduzir até 60% de incidência da podridão de raiz em morango, quando é aplicado preventivamente. O Bacillus também é um outro super aliado na nossa cultura do hortifruti, nas culturas, né, que englobam o hortifruti. Bacillus subtilis, amyloliquefaces, Bacillus pumilus, Bacillus firmus, que eles são aplicados no solo ou tratamento de mudas, que vão atuar ali como indutores de resistência e controladores de patógenos de solo também. Em cebola e alho, o Bacillus subtilis ele consegue reduzir significativamente a incidência de podridão basal causada por Fusarium. Por quê? O Bacillus forma aquele filme de proteção. A gente também já falou isso em outro episódio. O mecanismo ele acaba sendo duplo, então ele vai competir por espaço e nutriente e faz a produção de antibióticos naturais também. A aplicação prática é que o tratamento ali dos bulbilhos, né, que a gente vai tratar antes do plantio, via drenche ou no transplante de muda,
ou até mesmo fertirrigação nas primeiras semanas, né, nas primeiras 4 semanas de plantio, porque a gente vai fazer um trabalho preventivo. Só lembrando, pessoal, o biológico sempre é um trabalho preventivo, tá? Ele nunca é curativo. Mas enfim, agora a gente vai falar sobre parte aérea. Porque os bacilos que eu comentei com vocês, isso depende muito do registro, tá? Mas eles podem agir como bionematicidas, que estão ali no solo também, mas também como biofungicidas. Tem até registro de produtos que são duplicados. Então, tem bacilos que é registrado para nematóide e também doença. Sabe por que isso é interessante? Porque o nematóide, muitos deles, por exemplo, eu vou falar nematóide de galhas, que a gente encontra na cenoura também, que forma aquelas galhas. Pesquisa aí no Google, dá uma olhadinha como é que fica. Parece um dedo, né, a cenoura, com aquela galha gigantesca. Ou a bifurcação também. O que acontece? O nematóide se alimenta e ali, quando ele libera o aparelho de sucção da seiva, ele acaba abrindo, né, tendo uma porta de entrada, abrindo um espaço para as doenças entrarem também. Então, a gente acaba tendo esse controle do bacilos aí que é duplicado e é bem interessante. Agora falando um pouco de parte aérea, onde tem a pressão de insetos, que é bem constante, especialmente no morango ali. Isso eu tô falando pro morango, mas, por exemplo, se tem mosca branca, o biológico é registrado para mosca branca. Então, qualquer cultura que ele aparecer, ele pode ser utilizado. A bovéria é um bioinseticida que é super queridinho, do morango, enfim, de outras culturas também, da couve, pra vocês terem uma noção. Ela controla a mosca branca, que é a Bemisia tabaci. Pulgões, as trips, né? Que são as pragas que mais acontecem ali, porque são os insetos sugadores de seiva. Essas pragas são super problemáticas. E o fungo consegue infectar o inseto por contato direto. O conídeo, assim como a gente também já falou em outro episódio, ele adere na cutícula, germina, penetra e tem uma ação enzimática, mecânica, coloniza a hemolinfa, que é o sangue do inseto, e acaba deixando o inseto coberto, mumificado por um micélio branco e produz outros milhões de novos conídeos. Então, bem simplificado, a gente fala mais no outro episódio. Mas como é que a gente pode aplicar, né, de forma prática? Pulverização foliar no fim da tarde, para evitar degradação por raios UV, que esse é um grande problema, né? Temperaturas altas, umidades baixas. O ideal é com adjuvante, base e óleo, principalmente se for isso óleo vegetal, tá? Principalmente se for pó molhável, porque aí a gente vai ter um espalhamento muito melhor. O intervalo de 7, 10 dias, dependendo da pressão da praga e das condições climáticas também, tá bom? Observem bem na bula uma concentração aí de pelo menos 10 oitava conídeos por grama ou por ml, enfim, porque isso também vai auxiliar. Um ponto importante, monitora a umidade. A bovéria, ela é mais chata em relação à umidade, não tanto a temperatura como a exária, mas tem que estar acima de 70% para germinar de forma equivalente esse conídeo. Em um cultivo protegido, isso geralmente não é um problema, mas em campo aberto pode ser. Então, programa as aplicações para os períodos com previsão, assim, de orvalho. Então, assim, essas dicas, pessoal, para hortifruti é muito importante porque é uma cultura de alto valor agregado. Então, a gente tem que fazer de tudo para dar certo, né? Então, estou trazendo essas dicas mais específicas para vocês. A bovéria, ela tem compatibilidade com a maioria dos químicos, dos inseticidas, mas é sempre bom você também ter uma tabela de compatibilidade, evitar a utilização de produtos com cobre junto, que pode quebrar a parede celular dela. Então, toma cuidado com isso. Metarrhizium. Embora a gente utilize menos o metarrhizium no hortifruti do que em outras culturas, ele também pode ser utilizado na cenoura, para algumas larvas de solo, então ali no suco de plantio, no transplante, né, até no próprio drenche que o pessoal utiliza. E o modo de ação é super parecido com a bovéria, mas a diferença é que o conídeo é todo verdinho, o micélio verde que fica no inseto. Na cenoura, quando tem presença de lagartas desfolhadoras, o BT também é bem interessante, porque tem aquela toxina CRI, né, a proteína CRI, que ela vai ajudar especificamente ali matando essas lagartas e agindo no intestino médio dos lepidópteros. E vão causar a paralisia da alimentação, ali no trato digestivo, em 24, 48 horas mais ou menos, para a lagarta ter essa infecção e depois morrer.
Bom, a gente tem uma aplicação estratégica, né? Então, assim que a gente detectar as lagartas pequenas L1, L2, que são as bem pequenininhas, através de um monitoramento, que é super importante realizar, a gente começa esse combate, né? O BT, ele é bem eficaz nessas larvas mais jovens porque elas ainda não causaram tanto dano significativo e são mais suscetíveis a essa toxina. Os nematóides, eles são o pesadelo silencioso da cenoura, do morango e outras culturas aí, do quiabo, por exemplo. Mandioca aparece também, pra vocês terem uma noção. A meloidógena incógnita, né? E javânica, pratilencos também aparece, porque nossos solos de cerrado tem bastante pratilencos. Nematóide das galhas, né? As raízes ficam deformadas, abrem portas para doenças secundárias, como eu já comentei com vocês. Então, o que pode ajudar nesse caso? Purpuricillium, que é um fungo super especialista em ovos de nematóide, Pocônia também. Eles conseguem parasitar os ovos das fêmeas e penetrar na parede do ovo, liberando várias enzimas que a gente chama de quitinolíticas e impedem a eclosão desses juvenis. Então, a gente consegue controlar a população desde a origem. Né? Você quebra o ciclo reprodutivo do nematóide bem no começo, porque se você ainda não sabe, se você ainda não escutou os outros episódios do Bionematicida, o nematóide começa a se desenvolver o juvenil 1 ali dentro do ovo. Então a gente já começa a quebrar realmente o mal pela raiz. Como é que a gente coloca purpuricílio, pocônia? Da mesma forma de bacilos, incorpora no solo antes do plantio, ou via fertirrigação nas primeiras semanas. O ideal é a gente entender a infestação, o histórico da área, fazer uma avaliação qualitativa, né, dessa análise de nematóide. O que tem de nematóide ali? Tem pretilencos? Tem galha? Que tipo de nematóide a gente está lidando para conseguir utilizar esse efeito preventivo do purpuricílio da pocônia e não curativo. Então, o ideal sempre é deixar em contato com o solo esses bacilos, esses fungos, né, purpuricílio, pocônia, enfim. E uma coisa bem importante para citar para vocês é que os biológicos, eu sempre falo isso, né? Principalmente do básico bem feito. E a outra é que o biológico, ele auxilia no manejo. Ele não é o salvador da pátria. Ele pode não dar um resultado tão rápido, mas se você continuar incorporando ele no solo, principalmente nas culturas do HF, que eu conheci várias áreas que tem cenoura em cima de cenoura, acabou o ciclo da cenoura, começa outro ciclo de cenoura, então vocês imaginam a quantidade de nematóide que não tem ali. Imagina o carreamento desse nematóide por tratores, por exemplo. Né, que é muito levado por água, por trator, porque ele anda muito pouco, né, no ciclo. Mas por trator é carreado de uma forma muito mais fácil. E quais bacilos que podem auxiliar a gente, né, nesse tratamento? Bacilos firmos, bacilos amiloliquefacens, isso vai depender muito da bula do produto que você está lidando. Eles vão liberar os metabólitos secundários tóxicos para os nematóides e criar uma barreira biológica ali na rizosfera. Uns estudos mostram até que tem uma redução de 40% na população de meloidógene, quando é aplicado desde o transplante. Então, desde o inicinho. A aplicação via drenche no transplante, seguido de reaplicações mensais via fertirrigação, também é um manejo interessante, tá? Tô falando um pouco rápido hoje, porque olha, hortifruti tem bastante coisa para comentar num vídeo só. Inclusive, já fazendo um spoiler para vocês, logo mais a gente vai ter o lançamento de alguns materiais e materiais em vídeos também, talvez uma videoaula. Então, fica atento, né, no nosso Instagram, que a gente vai começar as postagens e contar para vocês, porque assim, a gente vem recebendo muitas mensagens pedindo um apoio, né, algum material de apoio, alguma videoaula para poder ajudar, porque assim, aqui no podcast a gente tenta manter em 15 minutos. Esses em vídeo provavelmente vão passar de 15 minutos. Da semana passada acho que deu 21 minutos, mais ou menos. Então, assim, eu acho que se você está iniciando o aprendizado, se você é produtor, se você é agrônomo, acabou de sair da faculdade, consultor, está começando esse aprendizado de biológico, é bem importante que você entenda o manejo, como acontece. E aqui no podcast é muito rápido, então você consegue ver, mas é tudo muito rápido. A gente quer deixar em módulos, a gente quer deixar separado, explicando por cada cultura o que é um biofungicida, quais os bionematicidas, quais os bioinseticidas. Eu acho que assim fica mais fácil para vocês.
O que vocês acham? Comenta aqui para eu saber se realmente é isso que vocês querem. Bom, e falando de algumas doenças foliares, os bacilos, eles auxiliam muito, né, como antibióticos naturais. Eles produzem, né, muitas substâncias. Bacillus ameloliquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus velezensis. Esses micro-organismos, eles conseguem controlar miídio em cebola e alho, que é um super problema, cercosporiose na cenoura, antracnose e várias outras manchas foliares. E o mecanismo de ação, ele é bem parecido. Eles produzem esses lipopeptídeos, esses antibióticos, surfactina, iturina, que vão inibir a germinação desses esporos fúngicos, né? Essas doenças que, porventura, forem chegando ali mais perto. Além de induzir a resistência sistêmica da planta através da ativação dos genes de defesa. Isso o tricoderma também faz, a gente comenta bastante sobre isso aqui no podcast. Mas os bacilos também podem auxiliar, principalmente quando eles entram ali na filosfera. A gente fala muito dos bacilos, né? O tricoderma na rizosfera, que é o espaço entre o solo e a raiz, mas também existe a filosfera, que é esse espaço que existe ali entre as camadas das folhas, né? E é ali que o bacillus acaba entrando e se estabelecendo. Bom, então, aplicação na prática, né? O ideal é utilizar um bom volume de cauda, e isso a gente vê bastante já no hortifruti, 300, 400 litros por hectare, que é bastante, molha bem a cultura, né? E depende muito da pressão da doença. Essa aplicação pode ser feita com adjuvante para garantir essa cobertura, aderência ali nas raízes. Em alho e cebola, por exemplo, a gente inicia as aplicações de bacilos ali mais ou menos 15 dias depois da emergência, né? Até uns 30 dias mais ou menos antes da colheita. O ideal, como sempre, preventivo e não curativo, né? Alguns casos de morango, o pessoal utiliza todo o ciclo. Ah, e outra dica, evita misturar com produtos de pH muito ácido ou muito alcalino, porque a gente sabe que o limiar ali dos biológicos, eles ficam entre 6, 7, que é o ideal. Até 5,5 ele consegue, 7,5, mas fiquem atentos a isso. Mas assim, pessoal, resumindo, o segredo do sucesso do biológico no hortifruti é um programa bem estruturado desde o início, né? Então, existem vários cronogramas, a gente vai comentar isso também nas videoaulas, nos materiais, mas é ideal você montar esse manejo desde o início pensando preventivo, tá bom? E vamos para a nossa dica da semana. Nossa dica da semana é bem prática, é algo que eu presenciei, então eu quis trazer para vocês entenderem, né, como é que funciona, que o armazenamento correto, ele salva seu investimento, principalmente no hortifruti. Como a gente aplica muito produto e a gente tem contato com vários tipos de produto muito fortes, a abamectina, que o pessoal utiliza para nematóide, até para mosca branca eu já vi também. Alguns produtos, agora eu não tô me lembrando, mas assim, muito fortes que a gente aplica e mata tudo, né? Zera o solo. Isso é muito comum no hortifruti. Então, assim, armazena direito esse produto, toma muito cuidado com o contato desse químico com esse biológico, observa sempre a tabela de compatibilidade, que é bem importante. Um teste bem besta, mas que você pode ver também se você está aplicando uma bactéria, avalia ali, sente o cheiro mesmo, se está com um cheiro de fermentado ou se está com um cheiro mais de podre, né? Pode ser que, às vezes, pelo calor, essas regiões que a gente tem aplicação, geralmente de hortifruti, não são tão quentes quanto as outras, né? Eu mesma trabalhei em São Gotardo, Cristalina também tem uma área de hortifruti em Goiás, mas São Gotardo em Minas um dos maiores produtores de beterraba do Brasil, de cenoura, cebola, alho, tem bastante aquele alho roxo, né, que é bem conhecido, enfim. E sabe algo que a gente fazia muito em São Gotardo também? Avaliava o pH da água antes de misturar o biológico. Por quê? Porque em contato com a água clorada, né, o cloro, se tiver em alta concentração e for misturado com biológico, pode ser um problema. Lá, o pessoal pegava uma água, né, de algum poço e tava com um pH super básico, né, água dura mesmo, que a gente chama na fazenda. Então, isso pode trazer um resultado muito ruim para a nossa aplicação de biológico. Então, sempre faça esse básico também de avaliar o pH da água, se você puder. E é isso, pessoal. Deu para entender que os biológicos, eles são super estratégicos no hortifruti, né? Acredito que sim. Desde o solo até a colheita, eles vão ajudar a promover esse crescimento,
o equilíbrio da lavoura, que é super importante no hortifruti, principalmente do que eu comentei com vocês, de ser cenoura em cima de cenoura. O alho não, o alho geralmente o pessoal deixa com crotalária por algum tempo, depois adiciona o alho, porque tem muita doença, né, no alho, na cebola, a raiz rosada também, que a gente consegue auxiliar com o tricoderma. Enfim, esse é um episódio que espero que vocês tenham compreendido. Foi bem corrido, mas acredito que dá para vocês tirarem bastante insight, entender melhor como é que funciona a aplicação do biológico. Na próxima semana a gente vai comentar sobre leguminosas, ou seja, soja, feijão, amendoim. Vai ser super técnico, a gente vai comentar bastante de fixação biológica de nitrogênio, que eu sei que é algo que vocês gostam, porque um dos vídeos mais viralizados do nosso Instagram é sobre isso, no TikTok também. Inclusive, batemos 1.100 seguidores no TikTok. Muito legal. E se você gostou desse conteúdo, desse podcast, compartilhe com aquele seu amigo produtor de hortifruti. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma experiência para compartilhar, manda lá no nosso Instagram, @bioagrotech.podcast, ou comenta aqui nas caixinhas, né? Tem no Spotify, no YouTube. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima semana, quarta-feira, às 6 da manhã. Espero vocês!